até perguntando pro Ricardo e pra Isa, que acabam, o Ricardo na parte da gestora, a Isa com a parte da carteira, você falou muito dessa questão de comparar, às vezes comparar, usando o exemplo do carro, um SUV com um hatch, ou sei lá, um carro esportivo com SUV, que são diferentes classes, mas do mesmo ativo, que será um carro. Exato. Aí você tem os FIIs que são, tem várias classes de FII. Tem os FIIs de papel, tijolo, aí você tem dentro de tijolo, você tem galpão, escritório, enfim, aí educação, tem um monte de coisa. Perguntando pra vocês, assim, o que é mais fácil de analisar, se você for pensar? E o que seria melhor? E eu tô trazendo esse cenário aqui pro iniciante, porque muita gente que acompanha a gente aqui é mais iniciante e tá querendo buscar essa informação. Se eu estivesse começando, seria talvez melhor eu ir pra um tijolo, que talvez possa ser mais fácil de analisar, porque você pode conhecer o imóvel, ou ir direto pra um FII de papel, que talvez seja um pouco menos tangível de você conseguir fazer, às vezes, essa visita que você está falando, conhecer a região. Como que vocês veem isso? Até da parte da gestora e da carteira, acho que, enfim, vocês acabam pensando nisso também, certo? Sim. Posso estar errado, tá? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aqui, pelo amor de Deus. Claro. Eu acho que a porta de entrada, e é uma coisa que a gente vem falando bastante, eu acho que é o fundo de fundos, sendo super transparente. Ah, tá, que investe em cotas de outros fundos. Exatamente, que é como se fosse um multimercado em ações, que acho que a turma consegue fazer esse paralelo muito rápido, né? Então, assim, ele cria um portfólio que basicamente ele vai tentar fazer como todo fundo de ação também faz, né? Que é entregar resultados acima do benchmark dele, mas ele faz uma composição de carteira com vários fundos imobiliários e que na prática você já além de você estar comprando uma única cota só, ou seja, o fator de decisão acaba sendo mais fácil para quem não tem tanto conhecimento, você também aproveita para que nesse seu único investimento você já tem uma diversificação inerente naquele portfólio. Então, por exemplo, hoje em dia, né, tem vários fundos de fundos que tem, por exemplo, mais participação em um segmento que o outro, às vezes ele está mais concentrado em um ativo do que o outro, mas assim, você fazer essa análise crua, quando você de fato não está acostumada a fazer essa diferença de carro esportivo com carro mais confortável, ou sair da emoção para de fato ir para o racional, eu acho que você ter uma única decisão de investimento, pensando na questão de diversificação, de novo, né, a gente não esquecendo da cabeça realmente dos dividendos, que eu acho que é a primeira derivada, que nem o Baroni muito bem falou, eu acho que é o começo que pode ser o caminho. Aí depois, enfim, ele pode entendendo como é que funciona cada um deles. Então, dentro de um relatório judicial que hoje em dia isso existe, que de fato em 2012 isso era quase que lenda, né, de ter, né, você consegue ver hoje claramente a cabeça de onde está indo o gestor, né? Então, às vezes ele pode estar indo para um caminho mais que ele chama de valorização, e ele explica o que é. Tem gestor que fala que ele tem para uma estratégia de renda, que ele também vai explicar o que é. Então, acho que fica mais palatável, né, para a pessoa física quando está olhando esse tipo de veículo, fala, putz, acho que esse pode ser o começo. Depois eu vou me aprofundando um pouco mais. Eu acho que seria isso. O que você acha, Isa? Eu vou discordar um pouco. Eu lembro, então eu ia falar isso, porque eu lembro uma época que a Isa falava, não, eu não vou colocar FOF na minha carteira. Lembra? Você tinha um negócio desse? Eu falei, ué, calma aí, deixa eu ver aqui a opinião. Hoje eu tô zerada em FOF, né? Eu tive uma conversa agora com um investidor aqui nosso. Qual é o meu ponto, né? O que eu acho de FOF? Eu acho que, pode ser uma opção para quem tá começando, mas eu não vejo ele como um fundo de carrego, porque ele a longo prazo ele não vai trazer um retorno que vai se destoar muito do IFIX, né? Ele tem alguns pontos que, na minha visão, não deixam... fazem ele deixar de ser interessante a longo prazo, né? Um deles é a tributação da cota dentro do fundo imobiliário. Eu sei que algumas pessoas estão conseguindo reverter, mas mesmo assim é um dinheiro ali que fica retido no fundo ali por um prazo de 5 anos, tá? Então, ele tem a tributação no ganho de capital, então já acho que deixa de ser interessante, perde bastante do apelo. E tudo que ele ganha ali via dividendos e ganho de capital, né, ele tem que distribuir. Então, quando a gente passa por um momento de mercado, que a gente passou aqui, final de 20, final de 21, 22 e o comecinho de 23, que foram momentos muito difíceis, ou o gestor fica engessado, porque ele não consegue girar a posição, porque ele vai fazer perda de patrimônio, né? Então vai refletir na cota patrimonial. Ou então, assim, eu acho que ele fica um pouco engessado. Então, a minha opinião, o que eu gosto do fundo de fundos? A minha opinião para eles é uma posição mais tática. Eles têm um duplo desconto. Hoje ainda tem bastante fundo com duplo desconto, né? O que é duplo desconto? Para fundo de fundos, eu gosto de usar o PVP, tá? Quem me acompanha sabe que eu não gosto para todo mundo. E a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o que é o VP de um fundo de fundos? É o valor a mercado de tela, né? O que está sendo negociado, todos os fundos que ele tem na carteira. Quando eu olho a cota de tela desse fundo de fundos versus a cota patrimonial dele, já tem um desconto.
tá? E quando eu olho a cota patrimonial deles versus a cota patrimonial dos fundos que ele investe, aí também está com desconto, porque hoje a gente ainda vê bastante desconto no mercado de fundos imobiliários. Então, eu acho que ele é uma boa oportunidade para você aproveitar esse duplo desconto, tá? Mas, mesmo assim, ele é um fundo com beta alto, então se o mercado está indo mal, ele vai mais mal, tá? Eu vejo como uma posição mais tática, agora que a gente está vendo o mercado andar bastante, principalmente por redução da expectativa de juros, etc. É um fundo excelente para a gente fazer um bom ganho de capital, tá? Mas para carrego, eu acabo não gostando tanto, tá? Perfeito, perfeito. Olha só que legal, né? Bacana isso. Eu entendi o que o Imamura disse, tá? Embora eu concorde com a Isa, mas eu entendi o que ele disse. Mas para eu tentar fazer aqui o fiel da balança, eu acho que inclusive há muito tempo atrás eu falei sobre isso, né? O paradoxo dos FOFs. Porque o FOF ele vive em paradoxo, porque quando o mercado está em teoria favorável para ele captar e comprar barato, ele não consegue fazer isso porque a cota está abaixo patrimonial, ele não vai fazer uma emissão abaixo patrimonial, e aí ele não consegue vender, porque se ele vende ele tem um prejuízo contábil e aquilo ali machuca muito a renda. E quando o mercado está em alta, ele realmente consegue fazer muito ganho de capital, distribui muito rendimento, aí a cota cresce, ele capta muito e compra caro. E aí isso vai sempre prejudicando. Por isso que eu falei que os fundos de fundos, na minha visão, eles deveriam se transformar em fundos mais híbridos, fundos com características de hedge funds, com características de, aí sim, um verdadeiro multimercado imobiliário, onde ele vai poder transitar em todas as áreas imobiliárias com mais liberdade. Então, essa é a minha teoria. Eu acho que não é que eles são ruins, eles só deveriam se modernizar. Perfeito. Eles não são ruins, só deveriam se modernizar, buscar essa modernização. Outra questão é que normalmente uma carteira que tenha 15, 20 e poucos fundos bem selecionados, a tendência é que você ganhe da média do mercado. E eu concordo com a Isa, dependendo de como você escolhe os FOFs, dependendo da quantidade de FOFs que você pode escolher para a carteira, você pode virar a média do mercado. Então, tem essa questão. Mas eu vou responder a sua primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta não foi respondida. Para o investidor iniciante, eu ia até fazer uma brincadeira aqui, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Depois a gente troca esses copos aqui. Será que dá para filmar aqui um pouquinho? Vamos ver se dá. Mas eu vou ter que levantar, né? Para fazer assim, né? Dá para fazer. Tá pegando. Tá. Então deixa eu passar a mão por cima aqui. O que acontece, né? Vamos chamar esse copo esquerdo aqui de decisão de investimentos. E vamos chamar isso daqui de conhecimento, né? Isso daqui é muito importante as pessoas entenderem. O que acontece? Você pode fazer o seguinte, olha, eu não tenho conhecimento nenhum e vou investir muito. Isso é perigoso. Muita gente faz isso. Não tem conhecimento nenhum, vou investir muito. Pode acontecer também ao contrário. Eu tenho bastante conhecimento, leio tudo, vejo os vídeos, leio o relatório, etc. E invisto um pouquinho lá em fundo imobiliário. Você já tem conhecimento. Isso é ciclo de competências. Verdade. Então essa história de, vou começar pelo FOF, vou começar pelo fundo de tijolo, é lenda. Porque o que vai definir é o seu ciclo de competências. Se o seu ciclo de competências for aumentando, a sua decisão de investimentos ela vai ficando compatível com o seu conhecimento. Por isso que muita gente fala que é uma ladainha essa história de ciclo de competência, mas é a coisa mais importante. É verdade. Por que você, Bruno, investe em ações? Porque o seu ciclo de competências está equilibrado com a sua decisão de investimentos. Estou confortável. Está confortável, você conhece bem, está investindo bem. O Baroni não entende de ações o suficiente, então tá assim. E é certo isso. O errado seria se, na verdade, eu tivesse 100% em FII e você 100% em ações. Exatamente. Exato. O que normalmente acontece? As pessoas, elas não conseguem visualizar isso. O ideal seria, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai investindo e vai despejando o seu capital à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Mas vai ser FOF, fundo de CRI, shopping, não tem como dar essa resposta. Porque o seu ciclo de competência, quem determina é você. O seu nível de conhecimento quem determina é você. Eu não estou disposto a estudar saneamento. Eu não estou disposto a estudar, fala aí, siderurgia. Sei lá, varejo, coisa que eu não tenho. Exato. Então, você coloca no seu ciclo de competência aquilo que você está disposto a aprofundar. Então, não dá para você virar para uma pessoa que investe em ações. Qual é o setor que eu devo começar? Não tem resposta. Fala só perto do mic para não... Não tem resposta. Qual que é o setor que eu devo começar? Eu quero começar a investir em ações. Qual setor que eu começo? Verdade. É uma pergunta meio estranha. Verdade. E pode ter qualquer tipo de resposta. Não, começa pelo banco, porque o banco você conhece, você passa na rua, você vê...
Começa pelo fundo de tijolo, que eu posso visitar o shopping, mas... Sabe, então eu acho que às vezes as pessoas querem uma resposta que na verdade não existe. Não existe. Ela quer uma resposta para deixá-la confortável, mas no final das contas o que interessa é o quanto ela está disposta a buscar conhecimento. A questão é que as pessoas no Brasil, isso é culpa desses juros, ela sempre foi muito mais fácil dela investir. Sentava lá e não fazia nada. O ciclo de competência delas era pequeno, exatamente. E ela tinha uma rentabilidade ótima. Exatamente. A partir do momento que você vai buscando uma carteira mais previdenciária, essa equação muda. Não, pô, eu acho que essa foi uma das melhores explicações que eu já vi do círculo de competência na minha vida. Isso, pô, é uma verdade absoluta isso. Você falou uma coisa que foi muito boa. E aí, se a gente comparar um pouco com a minha opinião, tá? Se a gente for comparar um pouco com a cultura americana, lá nos Estados Unidos, o cara sempre teve que buscar mais. Ele sempre teve que buscar conhecimento para conseguir uma boa rentabilidade. Se ele deixasse parar, não ganhava nada no juro americano. No Brasil, você podia não saber absolutamente nada, deixar seu dinheiro parado numa poupança, e o cara que estava às vezes na bolsa, tinha uma rentabilidade pior que a sua. Exato. Então isso fez com que as pessoas se confortassem. Eu acho que na verdade agora, à medida... Enfim, a gente torce para isso, que o Brasil comece a criar um cenário de investimento onde os juros são mais baixos, onde as pessoas passam a buscar esse conhecimento para conseguir uma rentabilidade, buscando risco, que é meio que o que se deve fazer, né? Mais risco, maior retorno potencial, teoricamente. E aí, nesse cenário, eu acho que a gente começa uma nova cultura, assim, para o brasileiro. E como você falou, tá tudo muito novo. Bolsa, a ação é novo ainda, se for pensar no Brasil. Fundo imobiliário, mais novo ainda. Então, acho que, na verdade, de agora em diante, a gente só tem... teoricamente, a ganhar nesse sentido. As pessoas buscarem conhecimento e aí sim passarem a investir com a competência. E caiu no nosso colo esta necessidade de tirar esse déficit de... Quando eu falo isso, essa geração, as pessoas associam a geração à idade, que é um equívoco. Porque nessa mesa poderia estar sentada uma pessoa de 60 anos de idade que estaria na nossa geração falando sobre investimentos. Porque muito possivelmente o pai ou o avô desta pessoa de 60 anos que estaria sentada aqui conosco não teve essa informação. Então, quando eu digo geração, todos que estão dispostos a falar sobre investimentos hoje, na atualidade, contemporâneo, vamos usar uma palavra mais assim, são os responsáveis por tirar esse déficit de falta de educação financeira desde sempre. Né? Então, concordo com você. Mas o mercado existe aí ações há 50 anos. Não, sim, existe. Mas o quanto isso efetivamente alcançou o brasileiro médio? Muito pouco. Se eu for ver, a grande maioria das pessoas, de fato, começou a olhar para isso depois da pandemia, né? Se eu for pensar. Assim, grande parte. Óbvio que tinha um pouco antes, mas visão. Grande parte porque o cara viu os juros a 2, falou, meu Deus, que eu preciso fazer alguma coisa para começar a ganhar mais. E começou aí, né? Só uma informação legal para te dar. Fundos imobiliários hoje representam entre 3% e 3,5% da indústria de fundos de investimentos. Nós temos hoje, em grandes números, tá? 250 bi. Em grandes números, em fundos imobiliários, e a indústria de fundos é de 7 ponto alguma coisa trilhões de reais. Fora ainda recurso de poupança, etc. Então, é um país que tem potencial para fazer alocações previdenciárias. Então, nós temos essa condição, nós temos esse alcance. O que falta é a história do copinho aqui. O que falta é o copinho, né? Então, é o que a gente precisa mais aí. Boa, é verdade. Até perguntando pro Ricardo e pra Isa, que acabam, o Ricardo na parte da gestora, a Isa com a parte da carteira, você falou muito dessa questão de comparar, às vezes comparar, usando o exemplo do carro, um SUV com um hatch, ou sei lá, um carro esportivo com SUV, que são diferentes classes, mas do mesmo ativo, que é o que será um carro. Exato. Aí você tem os FIIs que são, tem várias classes de FII, tem os FIIs de papel, tijolo, aí você tem dentro de tijolo, você tem galpão, escritório, enfim, aí educação, tem um monte de coisa. Perguntando pra vocês, assim, o que é mais fácil de analisar, se você for pensar? E o que seria melhor? E eu tô trazendo esse cenário aqui pro iniciante, porque muita gente que acompanha a gente aqui é mais iniciante e tá querendo buscar essa informação. Se eu estivesse começando, seria talvez melhor eu ir pra um tijolo, que talvez possa ser mais fácil de analisar, porque você pode conhecer o imóvel, ou ir direto pra um FII de papel, que talvez seja um pouco menos tangível de você conseguir fazer, às vezes, essa visita que você está falando, conhecer a região. Como que vocês veem isso
até da parte da gestora e da carteira, acho que, enfim, vocês acabam pensando nisso também, certo? Sim. Posso estar errado, tá? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aqui, pelo amor de Deus. Claro. Eu acho que a porta de entrada, e é uma coisa que a gente vem falando bastante, eu acho que é o fundo de fundos, sendo super transparente. Ah, tá, que investe em cotas de outros fundos. Exatamente, que é como se fosse um multimercado em ações, que acho que a turma consegue fazer esse paralelo muito rápido, né? Então, assim, ele cria um portfólio que basicamente ele vai tentar fazer como todo fundo de ação também faz, né? Que é entregar resultados acima do benchmark dele, mas ele faz uma composição de carteira com vários fundos imobiliários e que na prática você já além de você estar comprando uma única cota só, ou seja, o fator de decisão acaba sendo mais fácil para quem não tem tanto conhecimento, você também aproveita para que nesse seu único investimento você já tem uma diversificação inerente naquele portfólio. Então, por exemplo, hoje em dia, né, tem vários fundos que tem, por exemplo, mais participação em um segmento que o outro, às vezes ele está mais concentrado em um ativo do que o outro, mas assim, você fazer essa análise crua, quando você de fato não está acostumada a fazer essa diferença de carro esportivo com carro mais confortável, ou sair da emoção para de fato ir para o racional, eu acho que você ter uma única decisão de investimento, pensando na questão de diversificação, de novo, né, a gente não esquecendo da cabeça realmente dos dividendos, que eu acho que é a primeira derivada, que nem o Baroni muito bem falou, eu acho que é o começo que pode ser o caminho. Aí depois, enfim, ele pode entendendo como é que funciona cada um deles. Então, dentro de um relatório judicial que hoje em dia isso existe, que de fato em 2012 isso era quase que lenda, né, de ter, né, você consegue ver hoje claramente a cabeça de onde está indo o gestor, né? Então, às vezes ele pode estar indo para um caminho mais que ele chama de valorização, e ele explica o que é. Tem gestor que fala que ele tem para uma estratégia de renda, que ele também vai explicar o que é. Então, acho que fica mais palatável, né, para a pessoa física quando está olhando esse tipo de veículo, fala, putz, acho que esse pode ser o começo. Depois eu vou me aprofundando um pouco mais. Eu acho que seria isso. O que você acha, Isa? Eu vou discordar um pouco. Eu lembro, então eu ia falar isso, porque eu lembro uma época que a Isa falava, não, eu não vou colocar FOF na minha carteira. Lembra? Você tinha um negócio desse? Eu falei, ué, calma aí, deixa eu ver aqui a opinião. Hoje eu tô zerada em FOF, né? Eu tive uma conversa agora com um investidor aqui nosso. Qual é o meu ponto, né? O que eu acho de FOF? Eu acho que, pode ser uma opção para quem tá começando, mas eu não vejo ele como um fundo de carrego, porque ele a longo prazo ele não vai trazer um retorno que vai se destoar muito do IFIX, né? Ele tem alguns pontos que, na minha visão, não deixam... fazem ele deixar de ser interessante a longo prazo, né? Um deles é a tributação da cota dentro do fundo imobiliário. Eu sei que algumas pessoas estão conseguindo reverter, mas mesmo assim é um dinheiro ali que fica retido no fundo ali por um prazo de 5 anos, tá? Então, ele tem a tributação no ganho de capital, então já acho que deixa de ser interessante, perde bastante do apelo. E tudo que ele ganha ali via dividendos e ganho de capital, né, ele tem que distribuir. Então, quando a gente passa por um momento de mercado, que a gente passou aqui, final de 21, 22 e o comecinho de 23, que foram momentos muito difíceis, ou o gestor fica engessado, porque ele não consegue girar a posição, porque ele vai fazer perda de patrimônio, né? Então vai refletir na cota patrimonial. Ou então, assim, eu acho que ele fica um pouco engessado. Então, a minha opinião, o que eu gosto do fundo de fundos? A minha opinião para eles é uma posição mais tática. Eles têm um duplo desconto. Hoje ainda tem bastante fundo com duplo desconto, né? O que é duplo desconto? Para fundo de fundos, eu gosto de usar o PVP, tá? Quem me acompanha sabe que eu não gosto para todo mundo. E a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o que é o VP de um fundo de fundos? É o valor a mercado de tela, né? O que está sendo negociado, todos os fundos que ele tem na carteira. Quando eu olho a cota de tela desse fundo de fundos versus a cota patrimonial dele, já tem um desconto, tá? E quando eu olho a cota patrimonial deles versus a cota patrimonial dos fundos que ele investe, também está com desconto, porque hoje a gente ainda vê bastante desconto no mercado de fundos imobiliários. Então, eu acho que ele é uma boa oportunidade para você aproveitar esse duplo desconto, tá? Mas, mesmo assim, ele é um fundo com beta alto, então se o mercado está indo mal, ele vai mais mal, tá? Eu vejo como uma posição mais tática, agora que a gente está vendo o mercado andar bastante, principalmente por redução da expectativa de juros, etc. É um fundo excelente para a gente fazer um bom ganho de capital, tá? Mas para carrego, eu acabo não gostando tanto, tá? Perfeito, perfeito. Olha só que legal, né? Bacana isso. Eu entendi o que o Imamura disse, tá? Embora eu concorde com a Isa, mas eu entendi o que ele disse.
Mas para eu tentar fazer aqui o fiel da balança, eu acho que inclusive, há muito tempo atrás eu falei sobre isso, né? O paradoxo dos FOFs. Porque o FOF, ele vive em paradoxo. Porque quando o mercado está, em teoria, favorável para ele captar e comprar barato, ele não consegue fazer isso porque a cota está abaixo patrimonial, ele não vai fazer uma emissão abaixo patrimonial. E aí ele não consegue vender, porque se ele vende, ele tem um prejuízo contábil e ele machuca muito a renda. E quando o mercado está em alta, ele realmente consegue fazer muito ganho de capital, distribui muito rendimento, aí a cota cresce, ele capta muito e compra caro. E aí isso vai sempre prejudicando. Por isso que eu falei que os fundos de fundos, na minha visão, eles deveriam se transformar em fundos mais híbridos, fundos com características de hedge funds, com características de, aí sim, um verdadeiro multimercado imobiliário, onde ele vai poder transitar em todas as áreas imobiliárias com mais liberdade. Então, essa é a minha teoria. Eu acho que eles, não é que eles são ruins, eles só deveriam se modernizar. Perfeito. Eles não são ruins, só deveriam se modernizar, buscar essa modernização. Outra questão é que normalmente uma carteira que tenha 15, 20 e poucos fundos bem selecionados, a tendência é que você ganhe da média do mercado. E eu concordo com a Isa, dependendo de como você escolhe os FOFs, dependendo da quantidade de FOFs que você pode escolher para a carteira, você pode virar a média do mercado. Então, tem essa questão. Mas eu vou responder a sua primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta não foi respondida. Para o investidor iniciante, eu ia até fazer uma brincadeira aqui, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Depois a gente troca esses copos aqui. Será que dá para filmar aqui um pouquinho? Vamos ver se dá. Mas eu vou ter que levantar, né? Para fazer assim, né? Dá para fazer. Tá pegando. Tá. Então deixa eu passar a mão por cima aqui. O que acontece, né? Vamos chamar esse copo esquerdo aqui de decisão de investimentos. E vamos chamar isso daqui de conhecimento, né? Isso daqui é muito importante as pessoas entenderem. O que acontece? Você pode fazer o seguinte, olha, eu não tenho conhecimento nenhum e vou investir muito. Isso é perigoso. Muita gente faz isso. Não tem conhecimento nenhum, vou investir muito. Pode acontecer também ao contrário. Eu tenho bastante conhecimento, leio tudo, vejo os vídeos, leio o relatório, etc. E invisto um pouquinho lá em fundo imobiliário. Você já tem conhecimento. Isso é ciclo de competências. Verdade. Então essa história de, vou começar pelo FOF, vou começar pelo fundo de tijolo, é lenda. Porque o que vai definir é o seu ciclo de competências. Se o seu ciclo de competências for aumentando, a sua decisão de investimentos ela vai ficando compatível com o seu conhecimento. Por isso que muita gente fala que é uma ladainha essa história de ciclo de competência, mas é a coisa mais importante. Por que você, Bruno, investe em ações? Porque o seu ciclo de competências está equilibrado com a sua decisão de investimentos. Estou confortável. Está confortável, você conhece bem, está investindo bem. O Baroni não entende de ações o suficiente, então tá assim. E é certo isso. O errado seria se, na verdade, eu tivesse 100% em FII e você 100% em ações. Exatamente. O que normalmente acontece? As pessoas, elas não conseguem visualizar isso. O ideal seria, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai investindo. E vai despejando o seu capital à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Mas vai ser FOF, fundo de CRI, shopping. Não tem como dar essa resposta. Porque o seu ciclo de competência, quem determina é você. O seu nível de conhecimento quer determinar você. Eu não estou disposto a estudar saneamento. Eu não estou disposto a estudar, fala aí, siderurgia. Sei lá, varejo, coisa que eu não tenho. Exato. Então, você coloca no seu ciclo de competência aquilo que você está disposto a aprofundar. Então, não dá para você virar para uma pessoa que investe em ações. Qual é o setor que eu devo começar? Não tem resposta. Fala só perto do mic para não... Não tem resposta. Qual que é o setor que eu devo começar? Eu quero começar a investir em ações. Qual setor que eu começo? Verdade. É uma pergunta meio estranha. Verdade. E pode ter qualquer tipo de resposta. Não, começa pelo banco, porque o banco você conhece, você passa na rua, você vê. Começa pelo fundo de tijolo, porque eu posso visitar o shopping, mas... Sabe, então eu acho que às vezes as pessoas querem uma resposta que na verdade não existe. Ela quer uma resposta para deixá-la confortável, mas no final das contas o que interessa é o quanto ela está disposta a buscar conhecimento. A questão é que as pessoas no Brasil, isso é culpa desses juros, ela sempre foi muito mais fácil dela investir. Se sentava lá e não fazia nada. O ciclo de competência delas era pequeno, exatamente. E ela tinha uma rentabilidade ótima. Exatamente. A partir do momento que você vai buscando uma carteira mais previdenciária, essa equação muda. Não, eu acho que essa foi uma das melhores explicações que eu já vi do círculo de competência na minha vida. Isso, é uma verdade absoluta. Isso você falou uma coisa que foi muito boa. E aí, se a gente comparar um pouco com a minha opinião, tá? Se a gente for comparar um pouco com a cultura americana, lá nos Estados Unidos, o cara sempre teve
Um pouco. que buscar mais. Ele sempre teve que buscar conhecimento para conseguir uma boa rentabilidade. Se ele deixasse parar, ele não ganhava nada no juro americano. No Brasil, você podia não saber absolutamente nada, deixar seu dinheiro parado numa poupança, e o cara que estava às vezes na bolsa tinha uma rentabilidade pior que a sua. Exato. Então isso fez com que as pessoas se confortassem. Eu acho que na verdade agora, à medida... Enfim, a gente torce para isso, que o Brasil comece a criar um cenário de investimento onde os juros são mais baixos, onde as pessoas passam a buscar esse conhecimento para conseguir uma rentabilidade, buscando risco, que é meio que o que se deve fazer, né? Mais risco, maior retorno potencial, teoricamente. E aí, nesse cenário, eu acho que a gente começa uma nova cultura, assim, para o brasileiro. E como você falou, tá tudo muito novo. Bolsa, ação é novo ainda, se você for pensar no Brasil. Fundo imobiliário, mais novo ainda. Então, acho que, na verdade, de agora em diante, a gente só tem... teoricamente, a ganhar nesse sentido. As pessoas buscarem conhecimento e aí sim passarem a investir com a competência. E caiu no nosso colo esta necessidade de tirar esse déficit de... Quando eu falo isso, essa geração, as pessoas associam geração à idade, que é um equívoco. Porque nessa mesa poderia estar sentado uma pessoa de 60 anos de idade que estaria na nossa geração falando sobre investimentos. Porque muito possivelmente o pai ou o avô desta pessoa de 60 anos que estaria sentado aqui conosco não teve essa informação. Então, quando eu digo geração, todos que estão dispostos a falar sobre investimentos hoje, na atualidade, contemporâneo, vamos usar uma palavra mais assim, são os responsáveis por tirar esse déficit de falta de educação financeira desde sempre. Né? Então, concordo com você. Mas o mercado existe aí ações há 50 anos. Não, sim, existe. Mas o quanto isso efetivamente alcançou o brasileiro médio? Muito pouco. Se eu for ver, a grande maioria das pessoas, de fato, começou a olhar para isso depois da pandemia, né? Se eu for pensar. Assim, grande parte. Óbvio que tinha um pouco antes, mas... visão. Grande parte porque o cara viu os juros a 2, falou, meu Deus, que eu preciso fazer alguma coisa para começar a ganhar mais. E começou aí, né? Só uma informação legal para te dar. Fundos imobiliários hoje representam entre 3% e 3,5% da indústria de fundos de investimentos. Nós temos hoje, em grandes números, tá? 250 bi, em grandes números, em fundos imobiliários, e a indústria de fundos é de 7 ponto alguma coisa trilhões de reais. Fora ainda recurso de poupança, etc. Então, é um país que tem potencial para fazer alocações previdenciárias. Então, nós temos essa condição, nós temos esse alcance. O que falta é a história do copinho aqui. O que falta é o copinho, né? Então, é o que a gente precisa mais aí. Boa, é verdade.